Procedimentos, na verdade, o que mais me choca, assim, é que esse procedimento, ele é um procedimento que ele tem um valor que não é tão acessível. E eu faço ele de forma voluntária. Eu tenho esse projeto de atendimento voluntário há muitos anos, onde eu simplesmente entrego o meu trabalho sem custo algum para quem necessita. E ainda assim, mesmo fazendo campanha, às vezes é difícil chegar às pessoas. A gente não tem esse apoio de divulgação. Nas redes sociais é um pouco difícil, porque o Instagram entende como nudez, né? Como conteúdo pornográfico. Então, a gente não consegue entregar mostrar da forma... Mostrar o trabalho, mostrar... Exato. Porque ele tem que mostrar a mama, né? Exato. E aí ele censura, né? As redes sociais censuram, né? Censuram isso porque acham que é nudez. Exato. Mas não censuram um monte de outras bobagens que são colocadas nas redes sociais. Eles não censuram, né? Exato. Então, é difícil chegar a quem precisa, por exemplo, aqui, porque a gente não consegue esses meios de mostrar o trabalho. Como as pessoas de fora, então, já estão no Instagram, já conhecem o trabalho, fica muito mais fácil. Claro. Vamos assim, de forma bem didática. O que é a micropigmentação? Porque a gente está no Outubro Rosa, esses dias até assisti uma palestra com uma médica muito renomada do Hospital Geral, pessoal do Banco de Perucas, e eu falei da micropigmentação, falei de vocês, André, a gente conhece ela. E o pessoal falou que é muito importante a micropigmentação. Embora algumas mulheres... porque é muito difícil o câncer de mama, né? Depois, muitas mulheres têm a extração da mama, Exato. tem a questão da dignidade, assim, da autoestima. Muitas pessoas, os maridos deixam, isso ocasiona problemas no relacionamento. Quer dizer, não é só a extração, não é só a colocação. Não. Tem tudo isso, a questão da saúde mental, né? Exatamente, é isso que a gente fala. O câncer de mama, então, ele é feito o tratamento. Muitos casos é feita a mastectomia, que é a retirada total ou parcial da mama. Então, eu sempre falo, né, para as mulheres, quando a gente pede ajuda a divulgar, ajuda a espalhar que existe isso, porque se a gente se incomoda com o cabelo, com a sobrancelha, com a unha, com a roupa que está, imagina uma mulher se olhar todos os dias no espelho e se ver sem uma parte tão importante do seu corpo. Então, isso influencia muito na questão psicológica, emocional. Então, elas fazem a cirurgia, tem a colocação da prótese em alguns casos, mas se encerra por aí. É como se aí já tivesse resolvido o problema. E, na verdade, não é bem assim. Porque tem um pós. A nossa entrevista é sobre o pós, né? Exato. Porque, assim, o Outubro Rosa é muito importante. Mas agora vem o Novembro Azul, que é para os homens. Mas, assim, todos os anos a gente pensa no Outubro Rosa. Mas a gente não fala... Como prevenção, Exato, né? como prevenção. Mas a gente não fala do pós. Exato. Então, exato. Vamos ao pós. Bom, primeiro que eu sou a pessoa que defendo que o Outubro Rosa é muito importante, porque traz uma conscientização muito grande, mas que não deveria ser deixado de lado, né, o resto do ano. Então, sim, traz essa conscientização, mas que deveria ser seguido. Enfim, assim como a parte do pós, porque por mais que elas façam a colocação da prótese, elas vão continuar se olhando no espelho com uma cicatriz grande e sem areola e mamilo. Conta algumas pacientes, alguém que já tenha te relatado esse sentimento de se olhar no espelho e se sentir assim tão tenho triste. Muitas histórias, muitas. Primeiro que a maioria delas não tem mais espelho em casa, não consegue tira espelho. Não vão mais à praia, não tem mais essa convivência social, porque na visão delas todo mundo está olhando para ali, sabendo que elas estão sem uma parte do corpo delas. Então isso é muito difícil, fora os casos de abandono, de traição. É muito difícil escutar as histórias de que elas estão no meio de um procedimento e descobrem que o marido está traindo desde o início. Ou a pessoa simplesmente sai de casa e não volta mais. E a história mais horrível que eu ouvi até hoje foi de uma mulher que o marido trancava ela dentro do quarto, levava mulheres para dentro de casa, no outro dia soltava ela e aí falava que a culpa era dela, porque se ela era incompleta, ele tinha que buscar em outras mulheres. Sério isso? Sério. Isso é um dos casos. O marido trancava ela dentro do quarto. Trazia outras mulheres para casa, no outro dia destrancava. Isso. E ainda a culpa era dela. Exato. E claro que ela não conseguia se separar, porque essa questão psicológica de a culpa é minha. Se uma pessoa que eu resolvi casar, que dizia que me amava, faz isso, imagina uma pessoa nova. Então, ela não conseguia se separar e assim se passaram muitos e muitos. E outros casos assim, semelhantes? Sim, infelizmente. Recentemente, um atendimento em São Paulo, inclusive,
Uma menina me contou que ela estava no Natal, na casa dos sogros, e casada, né? Na casa dos sogros, e o marido dela recebeu uma ligação da namorada. Ah, o marido recebeu uma ligação da namorada no dia de Natal? É. E ela estava, acho que era na última químio, se eu não me engano. Então, assim, são histórias muito tristes, muito pesadas, que é muito difícil seguir a partir disso. E se olhar no espelho todos os dias e não se ver completa, como elas falam, é muito chocante. Então, quando se faz a micropigmentação, se encerra esse ciclo, se dá a oportunidade para que elas possam se sentir de novo completas, que elas possam seguir a vida com autoestima e sabe, de seguir uma vida normal, apesar de ser criada essa ilusão ótica de realismo, de projeção do mamilo e não estar ali, só o fato dela se olhar e se ver igual ao outro já é suficiente para ela conseguir seguir. Bom, evidentemente que tem muitos maridos que acompanham as suas mulheres, enfim, né? Mas esses casos eles chamam a atenção realmente, né? Sim. Então tu tens que ser a profissional paramédica, a profissional renomada, a profissional que tem conhecimento, e tu tens que ser um pouco psicóloga, então. Sim, muito. Muito psicóloga. Muito. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes, o acolher, né? Tanto que durante os procedimentos nós sempre deixamos tempo a mais do que o procedimento para poder fazer esse acolhimento, para poder trazer, ouvir a história, porque muitas vezes nem para a própria família elas não contam. Muitos casos, a mãe nunca viu, a filha nunca viu, ninguém sabe que ela não tem, porque elas escondem. Então, alguns casos não conseguem colocar prótese, então acabam usando um sutiãs com enchimento para poder esconder e elas sofrem sozinhas. Então, quando elas chegam até ali, elas têm essa oportunidade de contar um pouquinho, de abrir. Às vezes é o único momento de desabafar, faz toda a diferença, porque não é só essa reconstrução específica, né, da técnica, mas de toda a autoestima, esse reencontro com elas, de poder se sentir novamente mulher. Recentemente, esse dia eu liguei para ela, eu estou aqui em Medellín. Depois, eu estou aqui em Lima. Essa mulher já viajou o mundo e ela trabalha com um assunto muito importante. Ela vai nos explicar sobre micropigmentação. Tudo bem contigo, André? Tudo pouquinho bem. Mais perto do microfone aqui. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pela presença aqui, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Quem é que está aqui contigo? Apresenta. A Patrícia e o Lupe. Patrícia, tua namorada, né? Minha esposa. Tua esposa, sim. Minha esposa. E quem mais? E o Lupe, nosso pequeno. O cachorrinho, né? Cachorro. O Lupe. É a primeira vez que um animal entra aqui nesse programa, a gente defende a causa animal e ele é muito bem-vindo. Ai, muito obrigada. Eu só não trago o gato nosso aqui, porque senão ele destruiria todo o estúdio.